Não é apenas que a doença começa na mente. É que tudo começa na mente. No mundo de hoje, os estresses são 24 horas por dia, 365 dias por ano. O resultado final é doença e enfermidade. 90% do que leva as pessoas ao médico são doenças relacionadas ao estresse. Quando você percebe uma ameaça, antigamente chamávamos isso de lutar ou fugir. Mas agora é seu cônjuge, ou seu chefe, ou o aluguel que vence em uma semana. E mesmo assim, o sistema reage como se fosse uma situação de risco de vida. E se você está ativando a resposta de lutar ou fugir o tempo todo, seu sistema imunológico fica cronicamente comprometido. Temos mais. Dinheiro investido em saúde do que qualquer outro país do mundo. E ainda assim temos algumas das piores estatísticas de saúde. Médicos e companhias de seguro prescrevem um remédio que então causa um efeito colateral. Mais toxicidade, mais problemas de saúde. Meu corpo quer ser saudável, mas é a cabeça. É o medo. Eu não sei quem sou sem estar doente. De certa forma, temos mais fé no poder do câncer de nos matar do que temos fé no poder das possibilidades infinitas. Todo órgão do corpo humano tem a capacidade de se curar, sob as condições certas. Quais são essas condições? Essa é a pergunta. Estamos com a mentalidade de que nosso corpo é uma máquina cheia de órgãos com botões e alavancas que precisam ser ajustados. Psoríase e eczema, causa desconhecida. Esclerose múltipla, causa desconhecida. Fibromialgia, causa desconhecida. Já houve remissões radicais para todos os tipos de câncer. Câncer de pâncreas, câncer de pulmão em estágio 4. Um grande tumor cerebral considerado inoperável. Existem exemplos de pessoas por aí que se curaram disso. Quando analisei os dados, todos eles estavam usando esses 9. Apenas 2 deles são físicos. O restante é mental, emocional e espiritual. Isso significa que a medicina é totalmente negativa? E eu digo, de jeito nenhum. A medicina faz milagres com traumas. Se você tem uma doença crônica, acredite no diagnóstico, mas não acredite no prognóstico. O que vemos aqui é que a própria crença altera a biologia. Essa inteligência que nos dá vida é o maior curador do mundo. Esses sintomas são brilhantemente inteligentes em nos despertar. Não importa há quanto tempo você está doente, você pode se curar. E sempre lembre-se disso, nunca se esqueça. Inicialmente, Kimate fui diagnosticada com lúpus e eu diria que há cerca de 4 anos também fui diagnosticada com fibromialgia. Fui diagnosticada com doença de Lyme há 16 anos e com esclerose múltipla há 15 anos. Eu tenho muitos problemas de cabeça, como dores de cabeça, enxaquecas e sensação de tontura. E também problemas de estômago que tenho há cerca de 1 ano. E ainda não temos certeza da causa. Tudo o que vou pedir para você fazer aqui hoje é confiar, acreditar e se entregar. Isto não é medicina ocidental, isto é medicina oriental e medicina energética. Mas a medicina oriental diz basicamente, e a medicina energética diz que, como seres humanos, aprendemos a guardar todas as nossas emoções. E ao fazer isso, criamos densidade em nosso corpo, coisas que a medicina ocidental rotulou como câncer, fibromialgia, doença de Crohn, enxaquecas, depressão, ansiedade, tudo isso. Sou fascinado por curadores e por como nossos pensamentos e emoções afetam nossa saúde. Agora, curadores energéticos e a medicina mente e corpo podem não ser considerados normais. Mas o que não é normal para mim é que tantas pessoas estejam doentes hoje em dia. Quero dizer, as pessoas nesta sala são apenas alguns dos meus familiares e amigos mais próximos. Passei de ser uma mãe saudável e feliz nos melhores dias da minha vida para ficar completamente incapaz de cuidar do meu filho. Tenho vivido com dor crônica há muito tempo e ainda não consegui descobrir como me sentir bem. Não parece que tantas pessoas que você conhece estão lidando com alguma doença?
Sinto que mudou de 6 graus de separação do Kevin Bacon para 1 grau de separação do câncer. Quero dizer, será que o nosso mundo e a nossa comida se tornaram tão tóxicos que a doença se tornou inevitável? Sinto que a cada 2 comerciais na TV, um é de remédio nos enchendo de medo de que nossos corpos falham. Muito bom. Uma sensação empolgante. Quando eu era criança, além de ser péssima em ginástica, lembro de pensar como era mágico o fato de que quando você se machuca, tudo o que faz é limpar o ferimento, esquecer dele, e ele se cura sozinho. Sinto que esquecemos o quanto o corpo é inteligente. Tendo passado por todo tipo de curandeiros e médicos nos últimos 20 anos, experimentei em primeira mão como meus pensamentos, crenças e emoções afetam minha saúde. Estou convencida de que temos mais poder de cura do que nos fizeram acreditar. Mas não acredite só na minha palavra. Vou sair por aí e conversar com alguns dos principais cientistas, médicos e professores na área da medicina mente e corpo, para compartilhar com você o que realmente é possível quando se trata de cura. Hidrate essas células porque o corpo fala e a meditação ajuda. O corpo fala e a meditação ajuda. Não é só que a doença começa na mente, é que tudo começa na mente. O corpo tem uma capacidade de cura da qual eu nunca fui informado, como estudante de medicina ou residente. A mente, o corpo, as emoções, os relacionamentos, as experiências sensoriais, o som, o toque, a visão. Todos esses sentidos são janelas para a nossa farmácia interior. Você precisa chegar à raiz do seu desequilíbrio, se quiser encontrar liberdade. Então, se eu mudo minha percepção, minha mente, mudo minha crença sobre a vida, eu mudo os sinais que estão entrando e ajustando a função da célula. Pensamentos positivos produzem substâncias químicas positivas. Pensamentos tóxicos produzem substâncias químicas tóxicas. Vocês, os pilares firmes. Até que ponto podemos influenciar profundamente nossos corpos ou os corpos de quem amamos quando se trata de cura, ou o mundo além? Dos nossos corpos, quanta influência nós realmente temos? Bem, agora você é o guru, então visualize a cura. Agora você é o guru, então visualize a cura. Para que alguns de nós despertem, precisamos de um chamado de alerta. E em 1986, eu recebi esse chamado. Eu estava participando de um triatlo em Palm Springs, Califórnia, e estava na parte de ciclismo da prova. Quando me aproximei de um cruzamento e fiz a curva, um bronco com tração nas 4 rodas a cerca de 90 km/h me atingiu por trás e me lançou para fora da bicicleta. A força do impacto comprimiu 6 vértebras da minha coluna. O prognóstico era de que eu provavelmente nunca mais andaria e que eu precisaria de uma cirurgia radical chamada cirurgia da haste de Harrington. Se fosse qualquer outra pessoa, eu provavelmente teria recomendado que fizesse a cirurgia, mas era comigo. Decidi sair do hospital e fiquei com um único pensamento: o poder que criou o corpo cura o corpo. E eu não conseguia parar de pensar nisso porque eu sabia que existe uma inteligência que nos dá vida, que mantém nosso coração batendo e digere nossa comida. Então decidi que iria entrar em contato com essa inteligência e que eu lhe daria um plano, um modelo, um desenho. E quando eu estivesse satisfeito com a minha criação, eu entregaria essa criação a uma mente superior, porque ela sabe como curar muito melhor do que eu. E a segunda coisa que eu disse foi: eu não vou deixar nenhum pensamento passar despercebido pela minha consciência, que eu não queira vivenciar. Então eu começava mentalmente reconstruindo minha coluna, vértebra por vértebra, e aí começava a pensar em viver numa cadeira de rodas. Por 6 semanas, passei por uma incrível noite escura da alma, porque eu realmente não conseguia fazer minha mente fazer o que eu queria. E levava cerca de 3 horas para eu fechar os olhos e reconstruir cada vértebra, começando tudo de novo toda vez que perdia a atenção. Ao final de 6 semanas, consegui passar por todo o processo sem perder a atenção.
e foi como acertar a bola de tênis no ponto perfeito. Algo se encaixou. Naquele momento, eu me encaixei. Comecei a notar mudanças significativas no meu corpo. Minha função motora começou a voltar, meu corpo começou a mudar drasticamente e eu já estava de pé novamente em 10 semanas e voltei a treinar com 12 semanas. E eu fiz um acordo comigo mesmo que, se eu conseguisse voltar a andar, dedicaria minha vida a estudar a conexão mente-corpo e o poder da mente sobre a matéria. E basicamente é isso que venho fazendo desde 1986. A melhor ciência do nosso tempo. Agora mostra que todo órgão do corpo humano tem a capacidade de se curar, desde que esteja no ambiente certo, até mesmo os órgãos que nos disseram que não poderiam. Então, tecido da medula espinhal, tecido cerebral, tecido cardíaco, tecido pancreático, tecido da próstata, todos esses órgãos foram, na verdade, projetados para se reparar e se curar sozinhos, sob as condições certas, dado o ambiente adequado. Quais são essas condições? Essa é a questão. Algumas delas são ambientais, como a água, o ar, simplesmente a qualidade da nossa alimentação. Algumas delas podem ser químicas, como os suplementos que tomamos, e alguns dos produtos à base, de ervas que nossos ancestrais conheciam e usavam, com grande sucesso para curar seus corpos, muito antes da medicina moderna existir. E eu acho isso interessante. O que realmente me fascina é o ambiente interno, e esse é o ambiente sobre o qual Buda nos falou, de forma tão eloquente. E Buda disse que todo homem e toda mulher é o arquiteto da sua própria cura, e do seu próprio destino. Existe uma inteligência natural que guia essas células do embrião até o bebê. Há uma inteligência natural que transforma a bolota em um carvalho. Existe uma inteligência natural que mantém os planetas girando ao redor do Sol. Nós não teríamos conseguido evoluir sem um mecanismo que nos permite suportar impactos. E é isso que a doença é. É isso que é uma lesão. Você levou um golpe, mas o sistema imunológico é a forma como o corpo corrige isso. E essa inteligência que nos dá vida, que mantém nosso coração batendo e digere nossa comida, que percorre o sistema nervoso autônomo, é o maior curador do mundo. Tudo o que precisamos fazer é sair do caminho. Eu sempre fui super saudável. Minha vida sempre foi realmente uma jornada de cura e saúde. Eu estudava acupuntura, yoga. Eu me alimentava muito bem. Era praticamente vegetariana. Provavelmente 40% da minha alimentação era crua. Mas eu tinha passado por muito estresse. Me mudei. Estava em um casamento muito ruim. Minha mãe morreu. Essa provavelmente foi a parte mais difícil. E ela morreu de câncer. Então, praticamente, toda a base foi abalada. Mas eu, sempre tive esse lado muito positivo. Então, continuei fazendo yoga, andando de bicicleta e achava que estava tudo bem. Mas eu sabia que havia algo errado comigo fisicamente porque eu sentia dores de cabeça e ficava meio enjoada. Então, fui ao médico 3 vezes ao longo de um ano e cada vez ele me pediu um exame diferente. Ele disse, você está bem. Então, na terceira vez, eu disse para ele, estou sentindo muita dor e tenho uma dor aguda bem aqui nessa região. E era na parte inferior do meu cólon, na junção com o reto. Então ele fez uma sigmoidoscopia e lá estava. E eles acharam que era estágio 2 ou 3 no começo e então, claro, a primeira coisa que fazem é te mandar para uma tomografia PET. E então a tomografia PET mostrou que estava em alguns outros lugares e também no meu fígado. Então era estágio 4, e isso foi um choque. Eu nunca tinha ouvido falar de alguém que sobrevivesse ao estágio 4. A história da Elizabeth realmente me abalou, porque ela me lembra muito a mim mesma. Ela era saudável, se exercitava, fazia yoga, aparentemente fazia tudo certo, mas e mesmo assim, um dia acorda com câncer em estágio 4. Isso me faz questionar. Estamos à mercê de algum destino aleatório? Ou há algo mais acontecendo, do qual simplesmente não temos consciência?
Eu estou na prática há 35 anos e já vi muitos pacientes, já vi muitas coisas inacreditáveis e estou cada vez mais convencido a cada semana que passa de que a causa final das doenças é o estresse. 90% do que leva as pessoas ao médico são doenças relacionadas ao estresse. Elas saem com antidepressivos, saem com todo tipo de medicação. Nós temos 3 tipos básicos de estresse. Temos o estresse físico, como acidentes, lesões, quedas, traumas. Temos o estresse químico, como bactérias e vírus, hormônios, alimentos, metais pesados, ressacas e níveis de açúcar no sangue. E então temos o estresse emocional, que são tragédias familiares, perdas, questões de trabalho, finanças. E todas essas coisas tiram nosso cérebro e corpo do equilíbrio. Quando você percebe uma ameaça, antigamente, na escola, nos referíamos a isso como ativar o sistema adrenal, luta ou fuga. Se você está sendo perseguido por um tigre dente de sabre, quanta energia você quer disponibilizar para fugir desse tigre? Espero que você saiba a resposta. E a resposta é: eu quero 100% da energia para fugir do tigre. Séculos, milhares de anos atrás, isso talvez fosse apropriado porque havia literalmente uma situação potencialmente fatal com um animal selvagem, por exemplo. Mas agora é o seu cônjuge, ou o seu chefe, sabe? Ou é o aluguel que vence em uma semana. E ainda assim o sistema reage da mesma forma, como se fosse uma situação de risco de vida. Então você continua liberando cortisol, continua liberando adrenalina, noradrenalina no organismo. E se você está ativando a resposta de luta ou fuga o tempo todo, por definição, você está mobilizando recursos do seu intestino, do seu sistema de eliminação, do seu sistema imunológico, dos seus centros cerebrais superiores, e direcionando essa energia para os músculos para lutar pela sua vida. Isso significa que sua memória não está tão boa, sua concentração diminui, você não consegue digerir os alimentos corretamente, não consegue eliminar toxinas adequadamente e seu sistema imunológico fica comprometido. De forma crônica, o tempo todo. Os hormônios do estresse inibem o sistema imunológico. Quão eficazes? Quando os médicos querem transplantar um órgão de uma pessoa A para uma pessoa B, querem transplantar um coração, um rim ou um pulmão, o médico administra hormônios do estresse ao paciente e então realiza o transplante do órgão. Por quê? Depois que o órgão é colocado, o órgão estranho e o sistema imunológico são suprimidos pelos hormônios do estresse. Então eu não rejeito o órgão estranho. Desde que Infelizmente, os estresses são o tempo todo. Eles nunca cessam. Boa noite. Pouco antes da temporada de viagens de primavera e verão, recebemos hoje uma atualização preocupante sobre o Zika. Obrigado, cidade de Nova York. O resultado final é doença e enfermidade. Essa é a única consequência que virá da química do medo. E ainda assim, olhe para o mundo de hoje. O chamado ISIS. O califado está sob ataque. O Dow despencou mais 260 pontos. Novas perdas para os americanos e seus 401Ks. No começo, eu só pensei que talvez fosse algum tipo de reação, ou uma urticária, ou algum problema dermatológico. Depois começou a piorar cada vez mais. E eu comecei a ter erupções massivas, furúnculos e urticárias. E então começou a se espalhar um pouco para, minhas orelhas e minha cabeça. E aí eu comecei a ficar ainda mais preocupada e pensei, ok, provavelmente é algo mais sério do que eu estou imaginando, só passando alguns cremes tópicos e tal. E acho que o que realmente desencadeou tudo foi, talvez há 1 ano e meio, era madrugada, e eu acordei, mas não conseguia me mexer. O lado direito do meu corpo estava paralisado. Então, entrei em pânico por um momento, achei que estava tendo um derrame ou que algo estava acontecendo. E, eventualmente, comecei a sentir um formigamento voltando, e então rolei para fora da cama. Acho que, a partir desse momento, há cerca de 1 ano e meio, foi quando eu realmente comecei a... Fui ao reumatologista, fui ao neurologista, alergista. Eles dizem, é autoimune. As biópsias mostram distúrbio do tecido conjuntivo, então é algo autoimune. Me dão toda essa literatura e vários remédios, mas parecem tão assustadores que não quero tomá-los.
Tipo, causa cegueira, doença cardíaca e muitos efeitos colaterais. E é tão frustrante que ninguém saiba como te ajudar, não é? Ah, e sabe de uma coisa? Às vezes eu sou grata por não ser nada pior. Mas ao mesmo tempo, pra mim, sabe, só o dia a dia é tipo, eu tenho que trabalhar, tenho as crianças, tenho outras responsabilidades e só... Aí ainda tenho que ir ao médico, tipo, 5 vezes por semana e começa a ficar realmente, assim, assustador. É realmente cansativo. Eu estou tão cansada. Jesus! Cuida da mamãe. E espero que as pintinhas dela sumam. E sempre coloque água benta nela. Amém. Minha pequena, ela estuda em uma escola particular e está sempre rezando. Ela fala, mamãe, eu rezei hoje para as suas pintinhas irem embora. E aí, eu estava contando para ela. Ah, alguém do trabalho da mamãe. Lembra da Kelly? Ela disse, ela vai ajudar a mamãe. Ela disse, viu? Deus vai ajudar a mamãe. Foi tão fofo que eu comecei a chorar. Meu Deus. Eu fiquei tipo, pois é. Viu? Às vezes, as coisas simplesmente têm que acontecer, né? As coisas vão acontecer, sim. Vão entrar na sua vida por algum motivo. Tipo, quem diria? Sim. É tão louco como o universo funciona. A Eva me trouxe alguns contratos para assinar no escritório. E pediu desculpas por causa de uma irritação que estava na mão dela. Só então eu descobri que há 3 anos ela vem lutando com essa doença misteriosa. Então, vou conectá-la com alguns profissionais holísticos com quem já trabalhei. Ver se eles conseguem encontrar uma resposta para ela e ajudá-la. E vamos ver o que funciona, o que não funciona. E, com sorte, descobrir o motivo. Você... Sabe, já faz cerca de 3 séculos que estamos imersos em uma mentalidade na medicina baseada no trabalho de Descartes e até mesmo, sabe, de Newton e Darwin também. Essa ideia de que nossos sintomas não têm significado, de que nosso corpo é uma máquina cheio de órgãos com botões e alavancas que precisam ser ajustados e de que você realmente não está aqui para nenhuma existência com propósito. Você está aqui para viver e sobreviver até morrer. A medicina, sendo derivada da física newtoniana, vê o corpo como um dispositivo físico e que, se há algo de errado com ele, isso é consequência de um problema na mecânica de uma máquina física. E eu digo, bem, isso é realmente interessante até 1925. Em 1925 surgiu uma nova física, a física quântica. O que é tão relevante na física quântica? Bem, ela dizia que aquele reino de energia invisível que existia lá fora, que nós não considerávamos nem mencionávamos na medicina, porque era só o corpo físico. Na verdade, nossa percepção do que é físico. É uma ilusão. Não existe nada físico de fato. Tudo é energia. Se você olhar para qualquer parte do seu corpo com um microscópio, digamos, sua mão, e olhar dentro da sua mão, você encontra células. Você olha dentro das células, encontra o seu DNA no centro da célula. Você olha dentro do DNA, encontra átomos. Você olha dentro dos átomos, não há nada lá. Bem, há prótons, nêutrons, elétrons. E o que é impressionante é que dentro de um átomo há 99,9% de espaço vazio. Se um próton, né, fosse do tamanho de uma maçã, o elétron mais próximo teria o tamanho de um grão de sal, né? E estaria aproximadamente a 2 quilômetros de distância. Agora, é esse o tanto de espaço que você teria. Simples πr ao quadrado. As próprias partículas, na verdade, emergem essencialmente do que é chamado de campo quântico. E no fim das contas, você pode pensar nas partículas apenas como ondas de energia. São literalmente vibrações de energia. E acho que isso muda a sua percepção de pensar que algo é aparentemente sólido e permanente, para talvez algo que pode mudar, algo que pode ser algo que pode ser curado. Há muito, muito tempo, o que era a palavra espírito, forças invisíveis em movimento que influenciavam o reino físico. A física quântica está nos levando de volta a um tempo em que se dizia que as forças invisíveis que temos desconsiderado na medicina acabaram sendo as forças primárias que controlam tudo. E eu digo, bem, o que elas incluem? Mente, consciência, e é por isso que, se você quiser voltar ao poder supremo sobre nossa biologia, é o pensamento.
A energia invisível da nossa mente que não só molda nosso corpo, mas também molda nossa relação com o mundo em que vivemos. – 2 de fevereiro de 2006. Deveria ter sido o último dia da minha vida. Eu tinha linfoma, que havia começado 4 anos antes, com apenas um caroço no meu pescoço. Eu tinha tumores, alguns do tamanho de limões, desde a base do meu crânio, ao redor do pescoço, debaixo dos braços, nó, peito e até o abdômen. Eu estava tão fraca que meus órgãos começaram a falhar um a um. Entrei em coma e os médicos disseram à minha família que aquelas eram minhas últimas horas. Então fui para um lugar onde me tornei consciente da presença do meu pai falecido. Quando eu estava crescendo, meu pai e eu tivemos uma relação muito turbulenta. Eu sempre ficava com a sensação de que o decepcionei e que nunca fui o tipo de filha que ele queria que eu fosse. E ali estava eu agora com ele, em outro plano, e tudo o que senti dele e por ele foi puro amor incondicional. Não havia nenhum julgamento da parte dele por nada do que eu havia feito. Era como se eu tivesse alcançado um estado de clareza completa e total. E nesse estado de clareza, entendi por que eu tinha o câncer. Entendi como cada decisão e cada escolha que fiz na vida até aquele momento foram tomadas por medo. Agora que eu sabia essa verdade, percebi que se eu escolhesse voltar para o meu corpo, eu iria me curar, e foi nesses momentos que senti que estava saindo do coma. Em cerca de uma semana, os médicos realmente puderam ver que os tumores estavam se dissolvendo mais rápido do que eles já tinham visto tumores se dissolverem antes. Ao final de 5 semanas, eu estava fisicamente mais forte e eles realmente não conseguiram encontrar nenhum vestígio de câncer no meu corpo. Então me deixaram ir para casa e viver minha vida livre do câncer. A história de Anita é o exemplo mais poderoso do que é possível com o corpo humano. Ela é a prova de que não importa o quão avançado o estado do corpo pareça, é possível que os tecidos se regenerem e que a função seja restaurada. Ela teve uma mudança dramática na forma como via a vida, passando de uma perspectiva de medo para uma de amor. Foi só isso, e o corpo dela respondeu e se curou. Mas será que ela é apenas um milagre aleatório? Ou podemos estudar o que aconteceu para que mais pessoas possam fazer essa mudança? Então, venho estudando remissões radicais há mais de 10 anos. E tudo começou com uma viagem ao redor do mundo para entrevistar sobreviventes de remissão radical de vários países diferentes. Desde então, já analisei mais de 1.500 desses casos e realizei mais de 250 entrevistas aprofundadas. E essas são pessoas de todos os tipos de origens. Já foram verificadas e relatadas remissões radicais para todos os tipos de câncer. Pessoas com câncer de pâncreas, câncer de pulmão em estágio 4, com um grande tumor cerebral considerado inoperável. Existem exemplos de pessoas por aí que se curaram disso. Descobri mais de 75 coisas diferentes que essas pessoas fizeram para tentar se curar, mas nem todos utilizam todos esses 75 fatores. No entanto, quando analisei os dados, todos eles usavam esses 9. Apenas 2 deles são físicos. O restante é mental, emocional e espiritual, e isso me impactou profundamente. Existe realmente uma maneira de ativar o sistema imunológico por meio do trabalho mental e emocional. E claro, há muita ciência por trás disso.
Isso significa que todos nós vamos nos curar amanhã? Não, mas significa que isso merece ser estudado e que há algo incrível aí para aprendermos. Eu realmente acreditava que a saúde perfeita estava em apenas uma receita de distância. E só cerca de 9 meses após o parto da minha gravidez é que recebi meu primeiro diagnóstico. E fui diagnosticada com tireoidite de Hashimoto. Eu tinha sintomas de confusão mental, esquecimento, fadiga intensa e, realmente, não era eu mesma. Mas, claro, eu era uma mãe nova, então é fácil meio que ignorar esses sintomas. E eu tive aquela mesma sensação de novo, tipo, eu não quero tomar um remédio para o resto da minha vida. Deve haver uma saída, certo? Deve haver outra opção. Então, eu fui a um naturopata, o que era muito fora do meu padrão, sabe? Eu só tinha sido treinada para descartar a medicina alternativa, como se fosse um incômodo, sabe? Como um incômodo para a medicina legítima, de verdade, certo? E eu fui lá porque eu sabia que a medicina convencional não tinha nada a me oferecer, e eu sabia que não havia nenhuma chance de eu me livrar de uma doença crônica se eu continuasse com o meu médico convencional. Então, claro, eu coloquei a doença em remissão, em 6 meses, algo que deveria ser crônico para a vida toda, sabe? E eu, acabei percebendo. Vários alertas, essencialmente, onde eu pensei, sabe? Eu nunca aprendi que nutrição tem qualquer relação com saúde. Agora abra bem a boquinha. Nós temos um sistema de cuidado da doença onde há médicos e companhias de seguro basicamente tratam os sintomas, mas muitas vezes não chegam às causas raízes, não lidam com a pessoa como um todo. Eles lidam com o sintoma, para o qual então prescrevem um remédio, que por sua vez tem um efeito colateral. E assim, o ciclo continua. Mais toxicidade, mais doença, mais problemas de saúde. A medicina convencional, presa a um sistema de crenças antigo, está condicionada a ver a causa das doenças, como algo ligado à nossa genética e à nossa bioquímica. E por isso, a indústria farmacêutica é vista como a grande salvadora. Por quê? Porque ela vai criar a química que deveria nos trazer de volta à saúde. Bem, acontece que isso é totalmente falso. Existem pouquíssimas doenças que são realmente orgânicas. Na verdade, 100% dos casos de diabetes tipo 2 não tem nada a ver com genética e tudo a ver com estilo de vida. 90% ou mais das doenças cardiovasculares não tem nada de organicamente errado com o indivíduo. É apenas consequência de lidar com o estresse. O que eu vou fazer? Alô? Professor Greenwood está chamando você. A medicina é totalmente negativa e eu digo, de jeito nenhum. A medicina faz milagres com traumas. Se eu me machucar fisicamente, se eu sofrer um acidente de carro e minhas entranhas estiverem para fora, não, me mande para um quiroprático. Eu não preciso de um massoterapeuta e a homeopatia realmente não vai ajudar. Eu quero um cirurgião. A medicina é útil, a medicina farmacêutica, intervenções terapêuticas, cirurgia, etc., são úteis. Eu diria em talvez 10% das doenças agudas. Caso contrário, se você tem uma doença crônica, não importa qual seja, câncer, doença cardíaca, doenças autoimunes. Use uma abordagem holística que significa tudo, desde mente, corpo, emoções, cura energética, até mesmo cura à distância. Qualquer coisa que influencie sua experiência de mente, corpo e emoções. Então, em emergências e doenças agudas, como lesões ou infecções, precisamos de uma solução rápida. Por isso, graças a Deus, temos a tecnologia de salvamento de vidas mais avançada. Mas com doenças crônicas, elas se desenvolvem ao longo do tempo. Então, o modelo de solução rápida não funciona. Precisamos chegar à causa raiz, se quisermos promover uma mudança. Vou conversar com um cara que está ajudando milhares de pessoas a encontrar essa causa raiz. Ele usa, um tipo diferente de tecnologia de diagnóstico. Deixe-me fazer uma pequena lista. Só um instante. Achei que você tinha um sopro no coração antes, mas está tudo certo.
Vamos dar uma olhada. Tudo começou aos 4 anos de idade. Acordei uma manhã com uma voz que eu chamo de espírito. E essa voz falava comigo, como se fosse outra pessoa conversando com você. Ou como se você estivesse ouvindo alguém falar ou conversando com outra pessoa. Então, é em tempo real. E naquela noite, à mesa de jantar com toda a minha família reunida, o espírito apareceu, pediu para eu sair do meu lugar. Eu saí, fui até minha avó, e então o espírito pegou minha mão, colocou-a sobre o peito da minha avó, colocou sobre o peito da minha avó, e o espírito disse: pronuncie câncer de pulmão. Diga que a vovó tem câncer de pulmão. A vovó tem câncer de pulmão. Algumas semanas depois, eles a levaram ao médico por curiosidade, porque aquilo simplesmente não nos deixava. Nós não conseguíamos esquecer isso, e ela estava com câncer de pulmão. Então foi assim que tudo começou. A lombar não está tão boa quanto deveria. Não sei se você vai ao quiroprático. Ah, tipo, toda semana? É, toda semana. Sim. Tá trabalhando nisso? Sim, sinto que tenho um espasmo bem ali. Isso é de L3, L4. Sim. Ok? Mas tudo bem. Eu gosto dessas coisas. Isso é divertido. Porque você é realmente saudável. Me parte o coração. Quando alguém tem algum problema sério de saúde. Como você convence os céticos por aí a acreditarem em você? Na verdade, isso não é um problema. E pra ser sincero, eu não encontro muitos céticos, na verdade. Tenho certeza de que há muitos por aí. Mas, sabe, quando você está nesse meio onde quer ajudar as pessoas, quer dar respostas e as pessoas estão sofrendo, tem doenças crônicas e as respostas não estão disponíveis, não se trata dos céticos. Não é sobre isso. É sobre a pessoa melhorar, é sobre a pessoa se curar, é sobre o que ela precisa. Esse é o foco. Então eu realmente não foco nos céticos. Fale sobre. Você sabe, né? Essas doenças crônicas misteriosas. Os médicos as classificaram como distúrbios autoimunes. O maior motivo de chamarmos de autoimune é porque não sabemos a causa dos sintomas ou da doença que está ocorrendo. Veja a psoríase e o eczema. Causa desconhecida. Esclerose múltipla, causa desconhecida. Fibromialgia, a causa desconhecida. Artrite reumatoide, causa desconhecida. O que está acontecendo é que há um patógeno envolvido. Há algo causando o problema, uma toxina ou um patógeno. É isso que está causando os sintomas. E o corpo está tentando te proteger disso. A chave para se livrar disso é saber como usar certas coisas, como algumas ervas, certos alimentos. O mais importante são os alimentos, saber o que o enfraquece. Tratar certas toxinas e patógenos com dieta e ervas realmente faz sentido para mim. Recorrer à natureza e à comida como remédio é o que as civilizações antigas vêm fazendo com sucesso há milhares de anos. Eu sei que quando melhorei minha alimentação, o efeito positivo não só na minha saúde física, mas também na minha saúde mental foi enorme. E é por isso que achei que um bom ponto de partida para a Eva seria consultar uma nutricionista. Com a Eva, ela tem apresentado uma série de sintomas. Uma coisa em particular, ao analisar o exame de sangue dela, é que ela está realmente inflamada, inflamação crônica. Nós temos trilhões de micro-organismos bacterianos, micro-organismos benéficos em nosso corpo. Na verdade, temos mais bactérias em nosso corpo do que células humanas. E a maioria delas vive em nosso intestino. E o que é o microbioma? É como se fosse um pequeno universo dentro do nosso intestino que está constantemente nos limpando, estimulando a imunidade, produzindo vitaminas e mantendo patógenos fora do nosso sistema. Então, se o microbioma de alguém é destruído por vários motivos, certo? Principalmente má alimentação, estresse, talvez medicamentos, você pode eliminar tanto desse microbioma que a própria parede intestinal começa a ser prejudicada. Então, se a sua parede intestinal começa a apresentar buracos, resíduos, acabam vazando para a corrente sanguínea e se espalhando por todo o corpo. O principal é que precisamos remover isso. Precisamos eliminar os itens que estão causando o problema, certo? Ajustar a alimentação e fazer com que ela se recupere. Vamos começar a dieta dela esta semana.
Então, uma dieta baseada em alimentos integrais de origem vegetal é, na verdade, composta, predominantemente por alimentos vegetais não processados. O que isso significa? Significa vegetais, frutas, grãos integrais e leguminosas. Você sabe todos os alimentos que são ricos em nutrientes? Então, se conseguirmos estimular o seu sistema imunológico, remover as coisas prejudiciais que você faz a si mesmo todos os dias, você vai se recuperar muito mais rápido do que levou, não é, para desenvolver a doença. E essa é a beleza da cura. Ao longo da última década, ou até mais, a quantidade de pesquisas publicadas em revistas científicas mostrando, sem sombra de dúvida, que existe mesmo uma conexão entre mente e corpo só aumentou. Quero dizer, pensamentos, crenças, emoções, tudo isso causa mudanças químicas, fisiológicas e biológicas realmente significativas em todo o corpo. E eu adoro o quanto avançamos nas últimas 1 ou 2 décadas, saindo daquela coisa mística sobre a conexão mente-corpo para evidências científicas concretas e factuais. Eu tenho um doutorado em química orgânica. Agora, isso não tem nada a ver com alimentos orgânicos. Um químico orgânico, basicamente, brinca com Lego como uma criança, mas nós fazemos isso com átomos. Então, pessoas como eu acabam na indústria farmacêutica. Eu trabalhei para uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo, desenvolvendo medicamentos para doenças cardiovasculares e para o câncer. E, embora eu adorasse o que fazia, adorava a ciência por trás disso. O que mais me fascinava, eu diria, era o que acontecia quando testávamos os medicamentos. Então, digamos que em um ensaio típico você pode dar um medicamento para 100 pessoas, para mostrar que ele funciona. Você também precisa dar um placebo para 100 pessoas, para fins de comparação. E pode ser que, por exemplo, 75 pessoas melhorem com o medicamento, mas não é incomum que 40, 50, 60, 70, 74, às vezes até 75 pessoas também melhorem com o placebo, porque acham que estão recebendo o medicamento. E eu pensei, uau, isso é incrível. O que vemos aqui é que a própria crença altera a biologia. E eu acho que isso não é ensinado o suficiente. Nas faculdades de medicina. Então, como é possível que você dê a alguém um comprimido de açúcar, uma injeção de soro fisiológico, ou realize alguma cirurgia ou tratamento falso e uma certa porcentagem dessas pessoas aceite, acredite e se entregue ao pensamento de que está recebendo a substância ou tratamento real, e elas começam a programar seu sistema nervoso autônomo para produzir sua própria farmácia de substâncias químicas, que correspondem exatamente à substância que elas acham que estão tomando. Então, a questão é a substância inerte que está promovendo a cura? Ou é a capacidade inata do corpo de se curar? Bem, todo mundo parece estar ciente do efeito placebo, o resultado do pensamento positivo. A pergunta importante é, qual é a consequência do pensamento negativo? Adivinha só? É igualmente poderoso em influenciar sua vida, mas atua na direção oposta. Enquanto o placebo, o pensamento positivo, pode te curar de qualquer coisa, o nocebo, a crença negativa, pode, na verdade, causar qualquer doença. E pode causar a morte só porque você acredita nisso. Devemos dar muita autoridade a alguém de jaleco branco? Sabe, eu me lembro de uma vez em que alguém entrou e estava chorando muito porque tinha recebido um diagnóstico e um prognóstico tremendos. E ficava repetindo, o médico disse, o médico disse, o médico disse. Então eu disse, já volto. E eu saí, peguei um jaleco branco, coloquei meu crachá escrito Dr. Michael Beckwith. Entrei e disse, eu sou o Dr. Michael Beckwith e quero que você saiba que sua vida está prestes a melhorar cada vez mais. Você recebeu um grande chamado de atenção sobre hábitos tremendos que você teve por muitos e muitos anos. Você está prestes a quebrar esse ciclo desses maus hábitos e vai ver seu corpo mudar.
você vai se ver alcançando um maior senso de realização. E então eu peguei uma folha de prescrição e disse, todos os dias, isso é o que eu quero que você diga para si mesma. Isso é o que eu quero que você leia. Isso é o que eu não quero que você coma. Isso é o que eu quero que você coma. Volte para me ver em 30 dias e me diga como você se sente. Entende? E ela passou de chorar para simplesmente rir, porque percebeu que tinha entregado seu poder. Isso não significa que você não deva ir ao médico. Não significa que você não deva seguir bons conselhos médicos. Mas, se você simplesmente se entrega a uma figura de autoridade externa, basicamente você se torna vítima 2 vezes. Vítima da condição e do diagnóstico. E agora você se tornou vítima de uma figura de autoridade, dizendo o que vai acontecer na sua vida. Ok, então acredite no diagnóstico. Agora você pode fazer algo a respeito, mas não acredite no prognóstico. O prognóstico é quando alguém diz, você tem 3 meses de vida ou 60% das pessoas morrem em 6 meses. É como dizer qual é a temperatura agora, sabendo a temperatura média do ano. Se você é de Nova York e a temperatura média é de 24 graus, isso não me diz qual é a temperatura agora. Ah, você sabe, estatísticas são impessoais e você é uma pessoa e ninguém sabe do que você é capaz ou até onde você pode chegar. Sabe se alguém diz, bem, há menos de 1% de chance de se recuperar do tipo de câncer que você tem? Bem, alguém tem que ser esse 1%. E por que não pode ser você? É importante que as pessoas entendam, quando recebem um diagnóstico, que se elas se deixam levar pelo prognóstico sem realmente considerar que existem outras opções, sem realmente perceber que talvez precisem agir de forma diferente, que talvez precisem fazer novas escolhas, que vão ter que superar certas emoções e ultrapassar seu pensamento limitado, se elas conseguirem entender que, ao fazer isso, mais possibilidades se abrem como resultado de suas próprias mudanças pessoais. É aí que você começa a ver todo tipo de coisa mágica começar a aparecer na vida da pessoa. Quando os médicos lhe deram o diagnóstico e o prognóstico, eles tentaram apressar você para fazer quimioterapia e radioterapia? Como? Sim. E eu não ia fazer, né? Porque eu sempre jurei, com meu histórico em acupuntura, que acredito na medicina natural e na cura natural. Então, eu não ia fazer. Eu ia procurar, sabe, qualquer um desses lugares que fazem cura natural com sucos e coisas assim. Mas eu tenho um irmão que é cientista de foguetes e eu valorizo a opinião dele e ele disse, Lizzie, você não vai sobreviver. Você já toma suco a vida toda e mais suco não vai salvar sua vida. Você está no estágio 4, você precisa fazer alguma coisa. Então, mas ainda assim, levei mais 1 mês e meio, porque eu não queria fazer. Eu não ia fazer a quimioterapia. E, então finalmente um número suficiente de pessoas se reuniu e me levou. Então eu fiz. E então comecei a fazer muita cura espiritual. Meus amigos fizeram uma arrecadação de fundos que foi meio rápida e intensa, porque as pessoas pensaram, meu Deus, se a Elizabeth Craig está com câncer, todos nós vamos morrer. E foi, então, eles arrecadaram um dinheiro para mim. Então comecei a procurar todos os curadores alternativos que eu conseguia encontrar, porque pensei, se nada mais, talvez eu possa simplesmente registrar tudo e compartilhar com as pessoas. E então, as pessoas vão aprender com isso. Diane Porter foi uma das pessoas para quem liguei. E, ela é uma psicóloga espiritual. Cura, em Topanga. Originalmente, o principal motivo para chamá-la era para que eu pudesse morrer, sem medo. Porque eu tinha medo de morrer. E disseram que a situação não estava boa. Esse cara sentia medo, pânico, preocupação e ansiedade. Mas durante o processo, ao invés disso acontecer... Eu comecei a sentir milagres, aceso. A primeira sessão que tivemos juntos foi, na verdade, no dia em que ela colocou o cateter no peito e eu não sabia que ela chegaria com isso e foi um passo inicial tremendo que ela teve que dar no tratamento do câncer. Eles me colocaram em um coquetel, como eles chamam. Eu tive uma mitomicina que estava em uma bolsinha e eles
injetaram no cateter e depois me conectaram a esta aqui. É tão estressante pensar que, sabe, alguém está invadindo o seu corpo e ainda ter que receber um remédio que a gente sabe que é muito assustador. Você sabe, ela teve que fazer as pazes com isso. Algumas pessoas colocam o catéter em cima do braço e a Diane continuou trabalhando comigo e dizendo, isto é remédio, vai te curar, isso é bom pra você. E eu acho que isso fez toda a diferença do mundo. A gente precisa encarar isso como um medicamento direcionado. Enxergue como pequenos Pac-Mans ou pequenos soldados que estão ali, só atacando as células cancerígenas, deixando todo o resto intacto e sem ser prejudicado, porque o corpo realmente quer voltar ao equilíbrio. Vamos lá. Eu comecei a chamá-lo porque ele era meu pequeno pacote de quimioterapia. Eu o chamava de Chemosabe. Chemosabe, certo? A Diane me ajudou a mudar minha atitude, a enxergar que aquilo era remédio e não, sabe, veneno. O poder da crença é quase tudo. É verdade mesmo. O que você está acreditando e pensando neste momento está dizendo ao seu sistema imunológico para parar e não funcionar porque precisamos fugir de um estressor? Ou está tudo bem? Por que não relaxamos? E se houver algo que precise ser limpo, limpe. É isso. Você está ou em modo de luta ou fuga, ou em modo de descanso e reparo, e são suas crenças que acionam esse interruptor. Então, as crenças são tudo. Em 1968, eu estava aprendendo a clonar células-tronco. E naquela época, apenas um punhado de pessoas no mundo inteiro sabia o que era uma célula-tronco. Então, eu estava no lugar certo, na hora certa, para fazer algumas descobertas interessantes. Coloquei uma célula-tronco em cultura sozinha. Ela se divide a cada 10 ou 12 horas. No começo, é uma, depois 2, 4, 8, 16, 32, sempre dobrando. Então, eu tenho 50 mil células geneticamente idênticas. Mas esse não é o experimento. O experimento é este. Eu divido as células em 3 placas de Petri diferentes. E o que faço é mudar a composição química do meio de cultura. O meio de cultura é o equivalente ao sangue. Então, se estou cultivando células de camundongo, o que faço é analisar o sangue do camundongo, ver do que ele é composto e tentar criar uma versão sintética disso, chamada de meio de cultura. Então, aqui está o ponto. Células geneticamente idênticas em 3 placas, mas ambientes levemente diferentes por causa da química. Em uma das placas, as células formam músculo. Em uma segunda placa, as células formam osso. E em uma terceira placa, as células formam células de gordura. Significado. O que controla o destino das células? Ponto. Todas eram geneticamente idênticas. O ambiente é o que estava selecionando a atividade genética das células. Pessoas que têm o mesmo DNA, que têm a mesma suscetibilidade a doenças, uma pode adoecer e a outra pode permanecer saudável. Uma pode se curar e a outra não. Tudo porque elas otimizam os fatores ambientais, que controlam a atividade dos genes. E é disso que se trata o campo da epigenética. A natureza da biologia é simples. Os organismos biológicos adaptam sua biologia para se encaixar em um ambiente. Vamos supor que eu esteja observando a atividade das minhas células do fígado no corpo. E eu digo, bem, minhas células do fígado deveriam estar se ajustando ao que está acontecendo no ambiente. E eu pergunto, bem, como uma célula do fígado sabe o que está acontecendo no ambiente? A resposta é a seguinte. A célula do fígado não está em contato direto com o ambiente. Ela depende do sistema nervoso para enviar informações sobre o ambiente para dentro do corpo, para que as células ajustem sua biologia de acordo com o que está acontecendo no mundo. Bem, só temos um problema nisso, que é o seguinte. A consciência é uma interpretação. Então, minha mente está interpretando o ambiente. Então, se eu mudo minha percepção, minha mente, mudo minha crença sobre a vida, eu mudo os sinais que estão entrando e ajustando a função da célula. Esse ponto é muito significativo. Pela minha capacidade de mudar meu ambiente e pela minha capacidade de mudar minha percepção do ambiente,
tenho a habilidade de controlar minha atividade genética. Eu não sou vítima da minha hereditariedade, não. Eu sou mestre da minha atividade genética. E ao entender como lidamos com o ambiente e com a percepção, existe uma mente entre o ambiente e eu. E quando eu digo mente, todo mundo pensa em uma única entidade, a mente. A mente é composta por dois elementos interdependentes que trabalham juntos, né, que são a mente consciente e a mente subconsciente. A mente consciente, a evolução mais recente do cérebro, é a mente criativa. Quando a mente consciente está envolvida em pensar, o subconsciente é o programa padrão, o piloto automático. Então, minha mente consciente pode estar ocupada, mas minha mente subconsciente vai realizar qualquer tarefa que eu esteja fazendo, como andar, dirigir o carro, comunicar-me com outra pessoa. Eu não preciso da minha mente consciente para isso. Eu já tenho programas de como fazer todas essas coisas. Quando olhamos para o mundo, na verdade, estamos operando através da mente subconsciente. Os programas na mente subconsciente vieram principalmente de copiar os comportamentos de outras pessoas. Sua mãe, seu pai, seus irmãos, sua comunidade, nos primeiros 7 anos de vida. Nós somos essencialmente uma esponja aberta para o mundo, absorvendo os padrões de todas as pessoas com quem convivemos e às quais estamos expostos. Então, se temos cuidadores que são realmente conscientes e aprenderam a gerenciar suas emoções e curar suas feridas de uma forma saudável, isso é algo muito bom. Muito poucas pessoas que eu conheço tiveram a sorte de vir de famílias assim. Vamos supor que estamos crescendo em um ambiente onde há trauma dentro de casa. Alcoolismo, conflitos familiares, relacionamentos inflamados e, quando não temos ferramentas para processar nossas emoções, naquele momento, isso se torna uma memória que não está totalmente formada. Acabamos vendo a nós mesmos e o mundo ao nosso redor, como se ainda tivéssemos 4 anos de idade em um ambiente de puro conflito, trauma e drama. Nós filtramos e, portanto, sentimos isso repetidas vezes, toda vez que cores, sons, cheiros, sabores, sensações são acionados. Bum! Reagimos como se aquela memória estivesse acontecendo pela primeira vez. Então você pode tentar fugir da mente subconsciente e, assim como tenta fugir de uma sombra, você não consegue, é preciso se virar e encará-la. Você precisa enxergar o problema como um portal. E assim, reconhecer que esses sintomas e fatores de estresse são significativos e incrivelmente inteligentes ao nos despertar. Eu ia 2 vezes por semana visitar Diane. Meu irmão me levava de carro. E eu fazia as sessões. E o engraçado é que toda vez... Bem, depois das primeiras... Não, na verdade eu diria que em todas elas eu pensava. Eu não faço ideia do que vou dizer. Não sinto que haja nada de errado. Eu não sei. Você sabe? Tem. Ok, vamos só conversar. E então, de alguma forma, ela fazia um exercício ou alguma coisa. E aí algo surgia, extraído de algum lugar do passado que eu nunca... Sabe, como se a terapia de conversa não chegasse nisso, ou o seu próprio pensamento, ou seja lá o que for. Eu perdoo e libero amorosamente todo o passado. Eu escolho preencher meu mundo com alegria e amor e aprovar a mim mesmo. Trabalhando com a Diane, começamos a lidar com, todos aqueles sentimentos, o luto, a tristeza, o medo do câncer e também coisas que estavam muito profundas dentro de mim, das quais eu nem fazia ideia que estavam lá, como coisas antigas que eu realmente nem pensava. E por que isso é você? Ela meio que aceita tudo o que todo mundo dá pra ela. E realmente não pede muito, né, e ela vai melhorar. Elizabeth, identificou um momento em sua vida em que se sentiu realmente patética? Houve um incidente em que você sabe, todas as crianças deveriam levar algo para a escola e ela levou biscoitos Graham. Era só isso que ela tinha para levar e eles zombaram dela. Então ela meio que adotou essa crença de que aquilo era patético, o quão patético aquilo foi, e carregou isso com ela por muitos anos.
quero dizer, até a vida adulta, sem nem entender ou perceber como aquela autoimagem patética continuaria a se manifestar nos relacionamentos e na vida adulta, e pedir a assistência do espírito. E buscar a cura mais profunda. As ferramentas de cura, né, podem envolver trabalho de cura da criança interior, trabalho com a raiva sagrada. Sim, eu estou sentindo isso agora. Nossa, como eu estou bravo agora. Então, o trabalho com a raiva sagrada, quando isso surge e a raiva em uma sessão que está pronta para ser liberada, nós vamos para a encosta dos fundos e jogamos pedras. E jogar essas pedras com toda a força que eu posso para mover essa energia estagnada. Eu não sabia que eu tinha uma mentalidade tão prejudicial. Eu achava que era uma mentalidade até boa. Mas o estilo de personalidade do câncer, o não, quero ser um peso, o é mais fácil, para mim dar amor do que pedir, foi realmente importante para mim. Aprender a pedir ajuda e me conectar. Você sabe, existe essa tendência das pessoas sentirem que fizeram algo errado se ficaram doentes. Mas, se não temos consciência de que temos crenças subconscientes limitantes e negativas guiando nossas vidas, então não podemos nos culpar por ficarmos doentes. Se permanecermos no medo e na resistência, não só desperdiçamos uma energia valiosa que poderíamos usar para nos curar, como também nos fechamos para informações e possibilidades. Se em vez disso perguntarmos a nós mesmos, o que essa dor ou condição está tentando me dizer? Isso cria um espaço para que as respostas possam surgir em nossa consciência. Eu, sempre desde jovem, fui fascinado por saúde e bem-estar, por ser a melhor versão de si mesmo. Isso sempre fez parte da minha vida, mesmo durante o ensino médio e a faculdade. E então eu conheci o Ayurveda provavelmente há uns 16 ou 17 anos. Eu estava sentado lá e pensei, finalmente alguém sabe do que está falando. Sua constituição é Pitta Vata. Acho que uma das minhas partes favoritas é que temos algo chamado Samprapti, que é um nome em sânscrito que descreve o processo de como uma doença surge, e existem 6 estágios. E quando ouvi isso pela primeira vez, achei tão bonito e tão simples. E o primeiro estágio é a acumulação. Você acumula demais do que chamamos de dosha. Dosha é a qualidade da energia. Você tem fogo demais, tem ar demais, tem terra e água demais no seu sistema. Então vamos pegar o fogo como exemplo. Se você acumula fogo demais no seu sistema, pode apresentar um sintoma como um arroto azedo de vez em quando. Nada demais. Mas isso seria um sinal de que há calor demais no sistema. O próximo estágio é a irritação. Agora isso começa a irritar o sistema. Então aquilo que era um arroto azedo, agora se transforma em um pouco de azia. Não deixe que a comida que você come durante o dia te assombre à noite. Mais uma vez, nos dias de hoje, sem problema, temos a solução, certo? Você toma Prilosec, Nexium, seja o que for, e não lida de fato com por que eu tenho esse desequilíbrio? Por que é considerado mais ou menos normal ter azia? O próximo estágio é a propagação. Então agora, o excesso de calor que está no sistema e não foi tratado, porque aquela pessoa continua comendo muita comida apimentada, ainda bebendo. Álcool, colocando calor demais no sistema e se espalha. O quarto estágio é a localização. Agora, esse excesso de calor que está no sistema, que começou com o acúmulo, encontra um ponto fraco no organismo onde perdemos um pouco da integridade. Vamos supor que o cara de quem estamos falando era jogador de futebol americano no ensino médio e talvez tenha levado umas pancadas demais no joelho e o joelho dele ficou meio estranho. Esse seria um lugar ideal para o excesso de calor encontrar um abrigo. Então, com o tempo, isso pode evoluir para uma artrite. Assim, isso se manifesta como uma doença e então o 6º estágio é quando ela se diversifica. Agora, isso realmente altera o próprio tecido, talvez se torne uma artrite reumatoide. Então, a beleza desse sistema é que, se você entende esses 6 estágios, se quiser prevenir doenças, o que você deve prevenir? O acúmulo excessivo. Prevenir o acúmulo. Para mim, o maior acúmulo está bem aqui.
E assim você vê que todo esse processo de doença se aplica tanto à fisiologia quanto à psicologia. Nós temos trocado e-mails para lá e para cá. Sim. Antes da nossa reunião de hoje, sobre coisas que você gostaria de abordar. Certo. E por que você sente que chegou a hora de trabalhar nisso? Eu acho que é o aspecto físico disso. Que está me forçando a perceber que talvez haja algo mais do que apenas estar doente fisicamente. Sabe, emoções passadas que talvez estejam me afetando. Como quando vamos pegar um avião, ficamos assustados. Certo. Né? Certo. Temos uma resposta física a algo que está acontecendo emocionalmente quando as palmas das mãos suam. Certo. Temos palpitações cardíacas, então isso é uma resposta física a algo emocional. Certo. Faz. Agora imagine se você estivesse negando algo certo diariamente e não tem para onde ir até que começa a crescer. Certo. E vai se acumulando, até, sabe, virar uma doença. Essa ideia de que bloqueios emocionais podem levar a bloqueios físicos. Então, a ideia é liberar esses bloqueios e você pode fazer isso da maneira que quiser. Algumas pessoas, por exemplo, liberam isso em uma aula de zumba. Outras pessoas foram ver um xamã e fizeram uma recuperação da alma, sabe? É algo bem variado. Algumas pessoas fizeram psicoterapia. Outras pessoas, por exemplo, queimaram todas as cartas do ex-marido. Então, realmente é o que funcionar. O que for permitir que você libere aquela raiva, que você deixe ir aquele ressentimento, ou aquela tristeza, ou aquele trauma, sabe? Especialmente o trauma, o que muitas vezes pode ficar trancado dentro do seu cérebro, na parte subconsciente. Então vamos fazer a técnica de libertação emocional. Falamos sobre isso outro dia. Certo. E demorou um pouco para chegar nas emoções, porque você é tão bom em negá-las, e fingir em que está tudo bem. Mas nós fizemos muitas anotações. A liberdade emocional é ser capaz de ir até lá, ser capaz de ir até aquilo que reprimimos e permitir que isso venha à tona. Eu tenho medo do desconhecido. Medo desconhecido. Eu tenho medo do que eu sei. Eu tenho medo do que eu sei. E do que eu não sei. E do que eu não sei. Eu tenho medo do que eu sei. Eu tenho medo do que eu sei. E do que eu não sei. E do que eu não sei. Eu tenho medo do que eu sei. Eu tenho medo do que eu sei. E do que eu não sei. E do que eu não sei. Eu tenho medo do que pode surgir. Eu tenho medo do que pode surgir. Quando sentimos uma emoção em nossos corações, essa emoção envia um sinal para o nosso cérebro e a qualidade desse sinal determina o que o cérebro faz em resposta à emoção. Então, se você puder imaginar um sinal do coração para o cérebro, que seja uma série de ondas muito suaves, agradáveis, uniformes, o termo usado é coerente, ondas do coração para o cérebro irá corresponder a essa química suave, uniforme e organizada e liberará a química que sustenta a vida em nossos corpos. É aí que nosso sistema imunológico se torna realmente forte, uma super resposta imunológica. Por outro lado, a química do estresse, quando sentimos aqueles momentos de frustração, raiva, ódio, ciúme, fúria, medo, o sinal é diferente. Parece um dia ruim na Bolsa de Valores. São muitas ondas caóticas, desorganizadas e irregulares. Elas vão do coração para o cérebro, e o cérebro recebe essas ondas e diz: preciso corresponder a essa química. Isso é química do estresse. Quando estamos em um estado de estresse, nosso campo de energia entra em um estado de resistência. É por isso que um polígrafo funciona. Sabe, conseguimos ler isso. Nessa energia, nosso sangue é afetado. Ele não flui de forma tão eficaz. Aquece, esfria. Quando estamos em estresse, há resistência. Isso afeta nosso pH. E nos tornamos mais ácidos quando estamos em um estado de estresse. Em uma acidez localizada ou sistêmica no corpo todo, ocorre inflamação. E é apenas uma forma reativa de
bombear mais sangue para tentar ajudar na cura. No entanto, começamos a entrar em uma ladeira escorregadia porque essa inflamação é um fogo. E esse fogo começa a queimar a casa. Então as coisas vão se acumulando. Talvez. As coisas só vão se acumulando, acumulando e acumulando, e aí acabam aparecendo na pele. Sim. Sim. Coisas que você finge que não te incomodam. Certo. E sobre a sua mãe? Você mencionou sua mãe no e-mail. Eu nem consigo falar sobre isso. Você pode falar sobre isso. Essa é a oportunidade. Sim. Bem, estamos afastadas. Nós não nos falamos. Sim. Tem sido assim, de idas e vindas por 10 anos, talvez mais. Ela está doente? Mentalmente? Sim. Sim, eu diria que sim. Ela toma Valium, sabe? Já tomou muita coisa antes. E acho que foi diminuindo ao longo dos anos, mas isso afetou muito ela. Sabe, tipo, ok, você tem que pagar o aluguel, tem que fazer isso, sabe? Tudo isso desde muito nova, tipo, 3ª, 4ª série. Então era muita responsabilidade, muito nova. Eu comecei a dirigir muito cedo para poder levá-la ao trabalho e deixá-la lá. Sim. Sabe, passar a roupa dela para o trabalho ou fazer certas coisas que só... Você era a mãe da sua mãe? Acho que sim. Sim. E o seu pai? Ah, ele também não aguentava a loucura dela, então foi embora quando eu tinha uns 11 anos. Simplesmente foi embora e nunca mais voltou. E você nunca mais o viu? Não. Preparar? Respire fundo. Mesmo assim. Mesmo assim. Foi muita coisa pra eu assumir. Foi muita coisa pra eu assumir. Mas eu fiz mesmo assim. Mas eu fiz mesmo assim. Eu profundamente. Eu profundamente. E de forma profunda. E de forma profunda. Mando lembranças minhas pra aquela garotinha. Mando amor pra menininha. Mesmo assim. Mesmo assim. Foi muita coisa pra eu assumir. Mas eu fiz mesmo assim. Eu profundamente e profundamente amar e aceitar aquela garotinha. Mesmo que tenha sido muita coisa para ela assumir. Mas ela fez mesmo assim. Mas ela fez mesmo assim. Eu profundamente. Profundamente. E de forma profunda. De forma profunda. Envio a ela amor. Envio meu amor. Foi muita coisa para ela assumir. Difícil assumir. Foi coisa a assumir. Foi muita coisa para ela assumir. Foi muita coisa para ela assumir. Foi muita coisa para ela assumir. Foi um grande fardo. Foi um grande fardo. Foi um grande fardo. Foi fardo. Mas afinal de contas, quem mais iria fazer isso? Quem mais iria fazer isso? Quem mais faria isso? Quem faz isso? Quem faria isso? Quem mais faz isso? Foi embora. Ele foi embora. Ele foi embora. Assumir responsabilidade. Assumir responsabilidade. Assumir tudo. Assumir responsabilidade. Assumir responsabilidade. Assumir responsabilidade. Porque eu a amava. Porque eu a amava. 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 E eu não ia abandonar ela. Eu não ia abandonar de jeito nenhum. Eu não ia abandonar ela de forma alguma. Respire fundo. Como você se sente em relação a ela agora? Milímetros. Todo caminho espiritual autêntico. Tem alguma menção ou algum ensinamento sobre o perdão? Eu sempre digo que todo perdão é auto-perdão, porque o ressentimento que eu possa ter em relação a outra pessoa, ou a falta de perdão, ou o rancor, ou o ressentimento. Todos esses pensamentos estão acontecendo dentro de mim. Mesmo que alguém, Almes, tenha me prejudicado, ainda assim eu tenho esses pensamentos. Esses pensamentos estão me afetando. Eles afetam o meu templo corporal, afetam a minha química sanguínea, afetam tudo. Então, quando começo a perdoar a chamada outra pessoa, estou liberando rancor, ressentimento, animosidade. Estou liberando toda essa falta de perdão para que, na verdade, eu esteja perdoando a mim mesmo agora. Isso não necessariamente isenta a outra pessoa do que ela fez ou deixou de fazer, ou do que deveria ou não deveria ter feito. Não tem nada a ver com eles. Tem tudo a ver comigo. O perdão, quando se trata de emoções, é o maior acesso ao desapego.
O ódio que você sente por um dos pais, o julgamento que você tem de um colega de trabalho, a condenação que você direciona ao seu cônjuge, simplesmente solte esse julgamento interno, essa culpa, e basicamente uma mentalidade de vítima. Se você conseguir deixar isso de lado e reconhecer que a vida está, na verdade, trabalhando a seu favor e não contra você, então, novamente, você vai gerar cura. Agora eu realmente entendo como traumas, emoções negativas e crenças subconscientes podem levar a doenças e podem ser algo que precisamos analisar para conseguir nos curar. Mas e quanto às crianças que já nascem doentes? Ou aquelas que adoecem ainda muito pequenas? Certamente a condição delas não pode ser resultado de estresse acumulado ou traumas não processados ou crenças limitantes. Por que elas ficam doentes? Então, as pessoas me perguntam, e as crianças? Sabe, crianças pequenas que já chegam a este mundo, né, com alguma condição. Como isso pode vir do subconsciente delas, ou será que é? E a resposta para isso é que simplesmente não sabemos. Eu só preciso ser honesto e dizer que cada ser humano que surge neste mundo, o que aconteceu antes de chegarmos aqui, é diferente para cada um de nós. E não temos como saber. E é aqui que começamos a cruzar as fronteiras entre ciência e espiritualidade e palavras como karma, ou destino, ou sorte. Como nós não sabemos o que são essas coisas. O que eu sei, sem nenhuma sombra de dúvida, é que uma vez que esse ser, essa linda criança chega a este mundo, seus corpos, suas células, seu DNA vão responder ao ambiente e às condições que oferecemos a eles. Nosso trabalho é aprender a otimizar esses ambientes e essas condições. Indivíduos vêm para o planeta. E muitos deles vêm para o planeta porque sabem que vão passar por algumas coisas e estão vindo para elevar o nível de consciência da espécie. Então, nós não olhamos para isso como, bem, essa pessoa nasceu com essa doença e aquela criança nasceu com aquela doença. Sabe, o que há de errado? Muitos desses indivíduos estão vindo com dons muito especiais. Em outro nível, hoje, um bebê que está nascendo é afetado por uma quantidade tremenda, mais toxinas do que nunca. A Organização Mundial da Saúde classificou a poluição do ar exterior como cancerígena. Quando você observa tantos tipos de câncer, por exemplo, nós sabemos absolutamente. Isso não é nenhum mistério. Nós sabemos de onde muitas dessas coisas vêm. Elas têm a ver com produtos químicos nos alimentos, têm a ver com produtos químicos no ar, têm a ver com produtos químicos na terra. Então foi a consciência humana que criou isso, com certeza. Mas não necessariamente a consciência da pessoa que contraiu a doença. Se você realmente tratasse a terra com reverência, permitiria o nível de poluição e contaminantes que permitimos? Se você pensasse em seus filhos com reverência e responsabilidade sagrada para as futuras gerações, permitiria as coisas que permitimos? Então, se toda a sociedade permite que as forças econômicas prevaleçam, em vez de princípios humanitários e do amor à terra, aos outros e aos nossos filhos, então você recebe exatamente o que estamos recebendo. Imagine por um momento tomar um comprimido antes de dormir que custa cerca de uns 13,50 BRL. Agora imagine acordar na manhã seguinte e descobrir que o preço do mesmo comprimido saltou para os 750 da noite para o dia. Foi exatamente isso que aconteceu com um medicamento. Meg Tyrrell está conosco falando sobre o homem do aumento. Meg. Obrigada, Brian e Martin Shkreli da Nasdaq. Ele é o CEO da Turing Pharmaceuticals. Martin, obrigada por estar conosco. Obrigado. Vocês disseram que aumentaram o preço após adquirir o medicamento para investir em pesquisa e desenvolvimento e criar uma versão melhor do Daraprim. Falei ao telefone com um médico especialista em HIV que disse que não precisam de uma versão melhor desse medicamento. O que você tem a dizer sobre isso? Hoje investimos mais dinheiro em saúde do que qualquer outro país do mundo. E ainda assim temos algumas das piores estatísticas de saúde. Por quê? O problema é o seguinte. A indústria farmacêutica é uma indústria corporativa. O que são corporações? São sistemas onde as pessoas investem dinheiro para obter lucro. Eu entrei na indústria farmacêutica como um jovem cientista e só queria curar o câncer.
E acontece que a maioria dos meus amigos e colegas na indústria farmacêutica, todos os cientistas, eles também só queriam, sabe, muitos deles curar o câncer. Eles querem salvar vidas. Só quando você sobe na hierarquia da empresa é que os objetivos começam a mudar. Martim, agradecemos ter vindo. Preciso te fazer uma pergunta. Em resposta a toda essa atenção, e aos médicos e grupos de pacientes dizendo que não conseguem acessar esse medicamento, vai mudar o preço? Não. Então, ao analisar produtos farmacêuticos em geral, comecei a perceber um padrão. E o padrão é que nos dizem que existe um problema. E esse problema pode nem existir de fato, pelo menos não da forma como nos dizem. E então nos oferecem um produto baseado na resolução do medo gerado pela conscientização desse problema. Sono. Lembra de quando ele te recebia como um amigo? Depois, ele se tornou mais difícil de alcançar. Mas por quê? Quando você tem insônia, isso pode afetar os neurotransmissores do despertar no seu cérebro, interrompendo as mensagens de sono e vigília. E na verdade, se você acompanhar e se aprofundar na literatura, vai perceber que o próprio produto oferecido para resolver o problema, na verdade, cria e perpetua o problema que afirma resolver. Alucinações. Também foram relatadas incapacidade temporária de se mover ao adormecer ou ao acordar e fraqueza temporária nas pernas. Em pacientes deprimidos, pode ocorrer agravamento da depressão, incluindo risco de suicídio. O álcool pode aumentar esses riscos. Os efeitos colaterais incluem sonolência no dia seguinte. A indústria farmacêutica olha para o destino que quer corrigir e ignora o fato de que, ao adicionar um medicamento, existem múltiplas interações medicamentosas que não são efeitos colaterais, mas efeitos diretos. Então, temos isso e depois precisamos analisar a eficácia, certo? Esses medicamentos realmente funcionam? Será que esses riscos valem a pena? E essa evidência é ainda mais preocupante, porque temos um conjunto de estudos que sugere que esses medicamentos não são melhores do que um placebo. Placebo, claro, que não acarretaria, você sabe, esses mesmos riscos. E então, há a questão maior do que você está abrindo mão. Ao escolher gerenciar seus sintomas dessa forma, sabe, tem uma história que eu realmente adoro, que fala sobre uma lagarta dentro do casulo, certo? E ela está lutando para sair. E há um pequeno buraco no casulo e um homem por perto acaba sentindo pena da lagarta. Ela está tentando sair, não é? Então ele pega uma tesoura e corta o casulo. E claro, a lagarta se transforma em uma borboleta que morre, que nunca consegue voar, certo? Porque ela precisa passar pelo processo de emergência e luta. Literalmente, ela precisa fazer isso fisicamente para conseguir se manifestar. Sabe, eu realmente adotei os protocolos do Dr. Emerson e está realmente ajudando. E ele é muito bom em manter a comunicação mesmo estando no Havaí. E seus resultados, excepcionais, inacreditável. Faz só 8 semanas que você está no programa e é fenomenal. Então, nessas 2 últimas crises, eu não tive dores nas articulações desde que comecei. Incrível. A nutrição, porque esse é o maior problema. Quero dizer, nem consigo, sabe? Subir e descer as escadas para o meu quarto. Eu tenho que, ficar no andar de baixo, dormir no andar de baixo. Bem, aqui estamos nós. Estamos prestes a receber uma terapia de som do Dr. Jeffrey Thompson. Estou colocando esses sensores de pulso nos pulsos dela. Isso é, só para mantê-los no lugar. Agora, esses sensores de pulso estão conectados a este laptop aqui. Ele tem um pequeno sensor. Está coletando as informações elétricas do seu coração. À medida que o som entra na faixa correta para o corpo dela, veremos o sistema nervoso dela começando a responder. E quando atingir esse ponto, vou marcar um sinal no meu programa aqui para poder identificar qual frequência nós precisamos usar. Usamos frequências sonoras muito precisamente ajustadas para a cura. Minha inovação é expor o corpo a essas ondas sonoras, precisamente ajustadas, até encontrar uma onda sonora que faça o sistema nervoso simpático desengatar a embreagem.
Aqui vamos nós. Está chegando lá. Está ficando bem perto. É isso aí. E é isso que procuramos. 0. 0 estresse no sistema nervoso autônomo ou homeostase. Normalmente, eu esperaria que fosse assim. Desce, atinge esse ponto e depois vai para o parasimpático, o verde. Mas, com ela, não foi assim. Ela atingiu o ponto, mas voltou novamente para essa resposta de estresse. Isso significa que ela tem essa condição de estresse crônico há muito tempo e, quando começa a responder às ondas sonoras e tenta acionar a embreagem, como não, leva um pouco mais de tempo para chegar lá, mas uma vez que chegou lá, não conseguiu atravessar completamente e entrar na fase de relaxamento, que é o que o sistema nervoso parasimpático faz, a resposta de relaxamento, porque o sistema nervoso dela ainda está preocupado demais para ir até lá, para se soltar completamente. Então as pessoas me perguntam, que tipo de condições você pode curar com isso? E minha resposta neste momento é, qualquer coisa que tenha o estresse como causa. E pelo que me diz respeito, isso é praticamente tudo. Bem-vinda de volta. Uau! Essas são as primeiras palavras que saem da boca de todo mundo. Sim. É uau. Certo, vamos lá. O que o Dr. Thompson me mostrou é que Eva está em um estado constante de estresse. Mesmo quando ela está relaxando, é difícil para ela mudar completamente para o sistema nervoso parasimpático, que é onde você precisa estar se quiser se curar. Então, isso só me prova que a cura realmente precisa acontecer em vários níveis. Quando se trata de estresse, a ferramenta que absolutamente mudou a minha vida, e eu sei que a de milhões de outras pessoas também, é a meditação. A meditação existe há milhares de anos. A mente está tagarelando o tempo todo. E geralmente nos diz coisas assustadoras e limitantes. A mente é maravilhosa quando você a utiliza como uma ferramenta. Não é tão bom quando ela está no comando. Na primeira pesquisa sobre meditação, feita por um mentor meu, Dr. Herbert Benson, ele disse, bem, ela desativa a resposta de luta ou fuga, a resposta do medo, e estimula o sistema nervoso parasimpático, ou seja, o sistema de relaxamento do corpo. E é isso que cura. Então, no nível mais básico, a meditação alivia o estresse. Se você acorda de manhã, toma um banho, porque não quer levar a sujeira de ontem com você para o dia. Mas se eu acordo de manhã e imediatamente vou para a televisão, rádio, computador ou jornal e começo a absorver todo o estresse do mundo, então posso até limpar meu corpo, mas minha mente está carregando muito estresse. Por isso, meditar de manhã é tão importante quanto tomar banho, purificar a mente, purificar a consciência. Existem muitos tipos de meditação. Há meditações que envolvem autorreflexão. Então você se senta em silêncio e se pergunta, quem sou eu? Existem formas de meditação chamadas de autoquestionamento, que consistem em questionar suas crenças. Uma terceira forma de meditação é o que hoje em dia chamam de mindfulness, que é uma palavra terrível porque você não está usando a mente quando pratica a consciência. A consciência de um pensamento não é um pensamento. Depois existe o que é chamado de transcendência, que normalmente utiliza uma técnica como o mantra. O mantra é um tipo de som que compete com seus pensamentos e, no final, leva você a um lugar onde não há pensamento nem mantra, restando apenas a consciência. Então, à medida que praticamos essas técnicas, vamos entrando em contato com
pouco a pouco, com o nosso ser essencial, nossa consciência central, que nas tradições espirituais costuma ser chamada de alma. Sua glândula pituitária faz coisas incríveis quando você está em meditação. Ela libera ocitocina, dopamina, relaxantes, serotonina, endorfinas. Tudo de bom que seu corpo pode produzir é liberado quando você faz essa conexão espiritual. Existe realmente esse processo interno que podemos ativar como se fosse um interruptor de luz. Podemos ativar esses sucos da vida. Se simplesmente tirarmos um momento para nos conectar, não precisa ser necessariamente meditação ou oração. Pode ser uma caminhada na natureza. Mas sua mente precisa se acalmar. Sua respiração precisa desacelerar. E você deve buscar sentir aquela paz inabalável. Nós fizemos um estudo incrível há pouco tempo em um dos nossos workshops avançados. Pegamos 120 pessoas e queríamos medir em que fosse os níveis circulantes de cortisol delas e um composto chamado imunoglobulina A, ou IgA. Colocamos essas pessoas em 4 dias e meio de treinamento. E, ao final desse período, medimos para ver se havia ocorrido alguma mudança epigenética ou alterações químicas devido ao trabalho interno delas. Descobrimos que a maioria das pessoas teve uma diminuição nos níveis de cortisol, o que significa que elas não estavam mais em modo de sobrevivência, não estavam mais estressadas. Mas o mais relevante que aconteceu foi que os níveis de IgA delas subiram de cerca de 51,5 para 83, chegando ao limite do que é considerado alto, e algumas pessoas chegaram a mais de 100. Agora, a IgA é a principal defesa contra bactérias e vírus. Ela é mais eficaz do que qualquer vacina, contra a gripe. A melhor parte da meditação é que ela não custa nada. Você pode praticar em qualquer lugar, a qualquer momento. Basta acalmar a mente e se livrar desse excesso de bagagem mental. Mas a mente não é totalmente ruim. Você pode, na verdade, usar sua imaginação por meio da visualização para ativar uma poderosa resposta de cura. E se eu pedisse para você fazer um simples exercício de imaginação? Ir até a sua geladeira, abri-la, encontrar um limão, pegar o limão, colocá-lo na tábua de cortar, cortá-lo ao meio, olhar para ele, ver o suco escorrendo e, então, colocar a língua para fora e lambê-lo. Suas glândulas salivares ficariam agitadas. E tudo isso aconteceu apenas na sua imaginação. Portanto, não há dúvida de que o que imaginamos pode afetar nossa fisiologia. Por vários anos venho coletando histórias, depoimentos, entrevistando várias centenas de pessoas que usaram a visualização como parte de sua jornada de cura. E, surpreendentemente, o que cerca de 99% delas fazem é pegar uma imagem interna da doença e transformá-la em uma imagem interna de saúde. E é só isso. É da doença para a saúde. Só isso. E elas simplesmente fazem isso repetidas vezes. Então, para dar alguns exemplos dessa estratégia de doença para a saúde, pessoas que estão até mesmo fazendo quimioterapia, imaginam os medicamentos quimioterápicos como pequenos peixes piranha indo e mordiscando o tumor. Mas no olho da mente delas, o que vem é o tumor ficando cada vez menor, menor e menor até desaparecer. Pessoas em radioterapia imaginam a radiação como raios indo e queimando pedaços do tumor. Mas, novamente, o tumor vai ficando cada vez menor, menor e menor até desaparecer. Na direção do final do tratamento, eu estava realmente fraca. Então, ela ligou e disse, você quer fazer sua sessão? E eu disse, acho que não vou conseguir. Eu realmente não consigo levantar. Eu ficava deitada o tempo todo. Eu realmente não conseguia levantar. Então, ela veio me visitar para me dar uma sessão. E quando chegou, eu estava tremendo. Aí ela disse, acho que você está com febre. Ela me deu o termômetro e estava 39,7, senhor. Então ela disse, precisamos te levar ao hospital. Ela me levou de carro ao hospital e a febre subia enquanto íamos. Cheguei ao pronto-socorro e eles começaram a me dar bolsas de antibiótico.
uma atrás da outra, e nada funcionava. Eu só me lembro de conseguir ouvir meu coração batendo. Era como se eu pudesse ouvir a água e o ar. Muito alto. A febre continuava subindo. E eu meio que pensei, será que é isso? Quando acordei, meu irmão estava do lado de fora da porta de vidro, com um laptop, e me dizia, eles estão orando por você. Eles fizeram uma oração em grupo no Facebook com mais de 100 pessoas, e logo depois disso, eu meio que apareci. Como a minha oração, como a minha meditação, como meus pensamentos amorosos, de gratidão e apreciação, poderiam, de alguma forma, impactar a cura de outra pessoa, na mesma sala que eu, ou do outro lado do mundo. E a resposta é que estamos profundamente conectados, por meio de um fenômeno conhecido como entrelaçamento. Entrelaçamento é o termo na física, que nos diz que uma vez que algo é unificado, uma vez que algo começa como um todo, mesmo que seja separado fisicamente. Por muitas milhas, ou anos-luz, como eles estão descobrindo, no cosmos, energeticamente tudo ainda está conectado. Por que isso é importante? Porque se voltarmos o suficiente no tempo, houve um momento em que você, eu e a Terra estávamos todos conectados antes do que é chamado de Big Bang, a grande liberação de energia. Quando isso aconteceu, fisicamente as partículas começaram a se separar. Energeticamente, as partículas permanecem conectadas. Nós somos parte desta Terra. E somos parte uns dos outros. E isso te fortalece e me fortalece para participarmos da cura dos nossos corpos e dos corpos de quem amamos, de maneiras que a ciência está apenas começando a compreender. Então, o entrelaçamento explica cientificamente como nossas orações podem funcionar? Mas existe todo um aspecto da fé e da oração que não pode ser explicado pela ciência. Pessoas viajam pelo mundo inteiro para locais sagrados em busca de energia ou cura pela fé. Será que é a crença inabalável delas no poder de Deus e, portanto, o efeito placebo que é responsável pela cura? Ou existe uma energia divina real que está causando essa transformação? De qualquer forma, sou fascinado pelo místico. E se a cura pela fé funciona para as pessoas, por que não respeitar essa possibilidade e manter a mente aberta? Todo mundo respire fundo. Então, deixa eu contar um pouco sobre mim, ok? Porque talvez vocês estejam um pouco curiosos. Nasci em uma família muito religiosa. Fomos ensinados a orar, certo? Fomos ensinados a pedir ajuda a Deus. Então, o que aprendi quando criança foi que se você confia, se você pede a Deus, confia e acredita e depois sai do caminho, então tudo é possível. Eu tenho um tumor cerebral chamado meningioma, né? E não há cura para isso. Então você está constantemente se perguntando o que está acontecendo dentro da sua cabeça, se está crescendo. E, sabe, você tem coisas assim, sabe, um pouco de medo porque você não sabe se aquilo vai explodir e crescer rápido ou... Então, por favor, entenda que eu não estou fazendo nada. Por favor, entenda que tudo o que você verá acontecer vem do divino. Não há guias espirituais, não há entidades. Sou apenas grato porque, por algum motivo, o divino escolheu trabalhar através de mim. Nossa! Deixando tudo isso ir, deixe-me ficar com tudo isso. Cada pedacinho disso, deixe-me ficar com tudo. Sacudir. A cabeça e as mãos, sacuda tudo. Novo penteado. Legal. Tá bem, irmão? Você entrou aqui querendo que isso, seja lá o que está acontecendo com você, fosse embora. Então eles estão levando isso como eu sou um limpo. Sim. Eu estou vibrando. Viu como você está diferente? Uau. Bom trabalho.
Meu rosto estava, pegando fogo, por assim dizer. Era corrente elétrica e pulsação, mas percorreu o meu corpo inteiro. E quando eu me levantei, estava tremendo. Mas era uma tremedeira boa, foi diferente. Nunca senti nada assim na minha vida. Rapaz, caramba. Puta, merda. Rapaz. Ah, sim, rapaz. Puta, merda. É por isso que eu levanto da cama de manhã, bem aqui. Quero dizer, todos vocês, mas isso aqui é tipo a luz perfeita para ver o que é possível. Meu Deus. Meu Deus. O que você está sentindo no seu corpo até agora? Achei que seria muito difícil deixar ir, porque eu não sei quem sou sem estar doente. E? Sinto que estou tentando forçar, que estou tentando. Você está conseguindo, garota. Você não está tentando, você está fazendo. Grande diferença. Deixe ir. O que ela acabou de dizer é o ponto principal para tanta gente. Elas não sabem como seria, como é estar bem, e isso assusta. Então elas não vão até lá. As pessoas dizem, eu não tenho fé. Mas, na verdade, todo mundo tem algum tipo de fé. Você ou tem fé na possibilidade, ou tem fé de que essa possibilidade não existe. E, de certa forma, temos mais fé no poder do câncer de nos matar do que temos fé no poder de Deus, no poder dos milagres, no poder das possibilidades infinitas, no poder de qualquer força além daquilo que nossos olhos podem ver e nossas mãos podem tocar, para realmente interromper o poder e a trajetória da doença. Eu não fazia ideia do que estava por vir, sabe? Eu só estava tentando me preparar para qualquer resposta que eles me dessem. E a Deane me levou para a consulta e o oncologista disse: bem, seus exames voltaram todos limpos. Sem câncer. Sem câncer. O quê? E eu simplesmente comecei a chorar e rir ao mesmo tempo. E ele disse, devemos ter feito um diagnóstico errado. O quê? Sim. Bem, acho que porque ele não achava que poderia ser resolvido tão rápido. É um milagre. É um milagre. O protocolo sempre foi para todo mundo. Eles diziam que seria algo de 2 anos. Seria quimioterapia primeiro, depois químio, radioterapia, depois cirurgia, depois mais químio, e isso levaria 2 anos. O meu sumiu em um ciclo. Onde fizemos da última vez? Nós fizemos uma resolução que que eu pudesse encontrar. Eles diziam, uau, seu cabelo não caiu, o que você faz? Você está ótimo e seus exames estão bons, e coisas assim. E eu dizia, estou tomando suco de grama de trigo. E ele respondia, ok, bom, tanto faz. E eu perguntei, você não acredita em grama de trigo? E ele disse, não, mas se isso faz você se sentir melhor. Eles me deram 2 tipos diferentes, e com um, meu cabelo teria caído completamente. Mas com os 2, sim, com certeza, eu teria perdido tudo. E nunca caiu tudo. No final, eu ainda tinha uns 2/3 do cabelo. Amor. E todo o tempo do mundo para aproveitar. A melhor parte para mim foi que eu tive o apoio de amigos e da família e que eu tinha uma terapeuta espiritual que realmente me ajudou a lidar com tudo isso e a me livrar do medo, das mágoas antigas e das feridas. E então me permitiu voltar a um estado de cura realmente elevado. Se você percebe que as pessoas estão vindo para te ajudar, te apoiar e te acompanhar nesse processo, e você sente essa onda de amor, elas estão realmente ajudando o seu corpo a se curar.
Porque assim que você percebe isso, assim que acredita que as pessoas estão te enviando amor, você tem essa resposta de ocitocina. E a liberação de ocitocina tem sido associada ao aumento das células natural, ao aumento das células brancas. Você sabe, a resposta imunológica simplesmente dispara. É realmente importante trabalhar com médicos que te tratam como uma pessoa inteira e se cercar de amigos que te inspirem esperança e força, em vez de aumentarem o seu medo. Mas é difícil porque quando estou doente ou com dor, me sinto vulnerável e só quero me encolher e ficar sozinho. Então, como podemos sair desse ciclo descendente de medo? Como podemos transcender a dor e mudar para uma mentalidade positiva? Então, quando uma pessoa chega ao consultório médico e recebe o diagnóstico de artrite reumatoide, esclerose múltipla, câncer ou diabetes, assim que ouvem esse diagnóstico, as emoções mais comuns que experimentam são medo ou tristeza. Elas podem pensar positivamente o quanto quiserem. Podem dizer, eu vou superar essa condição. Mas se estiverem sentindo medo, esse pensamento nunca passa do tronco cerebral para o corpo, porque não está alinhado com o estado emocional do corpo. Você faz essa pessoa mudar seu estado emocional e a coloca em um estado de gratidão. Por que gratidão? Bem, normalmente agradecemos quando recebemos algo. Mas se você está agradecendo em um estado de gratidão, seu corpo acredita que está recebendo algo, porque a assinatura emocional da gratidão significa que já aconteceu. Portanto, quanto mais conseguirmos sentir a sensação como se a nossa cura já tivesse acontecido, agradecendo por essa cura já estar presente, esse é o gatilho para que nossos corpos desenvolvam as células nervosas, façam as conexões e desencadeiem a química cerebral que reflete essa cura. Nós temos esse sistema nervoso avançado que regulamos através das escolhas que fazemos em nossas vidas sobre o que pensamos, o que sentimos, no que acreditamos e, especificamente, as emoções que escolhemos para responder ao que a vida traz até nós. Sabe, eu tenho tentado não tomar os esteroides. Então, eu tive uma pequena crise no mês passado, o que achei bom. E aí ficou meio que, sabe, dormente, como se nunca tivesse realmente sumido. E então, de repente, simplesmente explodiu no fim de semana. Uau. Então eu estou com, tipo, esses furúnculos enormes. Meu Deus. Que estão começando. E aí eu tenho, no meu peito todo. Oh. Meu Deus. Sim. Então isso é tipo... Isso é tipo quando está quase no auge. Ainda não está totalmente. Então se você tem algo residindo em você, como por exemplo o vírus Epstein-Barr ou algum dos vírus da herpes zoster, o estresse pode desencadear isso. O mofo pode desencadear isso. Alguém quebrando sua confiança pode desencadear isso. Problemas no trabalho podem desencadear isso. Ser demitido do seu emprego. Qualquer coisa pode desencadear isso. Mas tem que haver algo ali para ser desencadeado. O segredo é saber qual é a verdadeira causa. Assim você pode viver como uma pessoa normal. Passar por problemas e não se abalar por causa disso. Ok, então minhas pequenas flores estão virando grandes dálias. Elas estão começando a se juntar e ficar enormes. E extremamente doloridas e quentes. Queimando o tempo todo e depois me dando calafrios. Aguentei firme hoje. Eles imediatamente chamaram alguns médicos e me colocaram em isolamento porque não sabiam se era, sabe, contagioso, viral, o que estava acontecendo, infeccioso. Estou sentindo umas dores abdominais muito fortes. E isso está ficando cada vez mais doloroso e intenso. Então eles chamaram todos esses especialistas e fizeram vários exames e basicamente tudo voltou normal. Sabe, quando eu saí, eles me deram doses bem altas de esteroides para tentar resolver, porque perceberam que não estava melhorando sozinho.
E então minha dermatologista ficou preocupada com o uso dos esteroides depois de controlar o surto inicial. Então ela me receitou Dapsona, né, que é um antibiótico. E eu não tinha noção da potência do antibiótico até ir à farmácia. E o farmacêutico me parar no balcão e dizer: você sabe que essa é uma dose bem forte de antibiótico que você está tomando? Então, é aí que eu estou. Sabe, eu tenho que escolher meu veneno. Eu tapo o problema com esteroides. Ou tomo esse antibiótico forte indefinidamente. Estando em Los Angeles e indo a alguns dos melhores médicos em suas áreas, e provavelmente já tendo consultado de meia dúzia a uma dúzia de médicos, ninguém consegue descobrir o que é. Eles me receitam remédios para todas essas coisas diferentes que acham que pode ser. Mas quero dizer, esse é meio que o processo da medicina ocidental. É muito difícil porque é basicamente isso. Vamos jogar de tudo e ver, sabe, qual deles gruda melhor. Você acha que se médicos alternativos fossem cobertos pelo seguro, você iria com mais frequência? Ou eles pareceriam mais confiáveis? Com certeza, porque eu sei que com esteroides é muito fácil. Custa $5, eu pego e fico melhor. Se eu pudesse ter acesso a essas vitaminas e a esses médicos alternativos, por esses valores simbólicos, provavelmente eu iria com muito mais frequência. Eu acredito no naturopata e em tudo isso, e em fazer todas as outras coisas alternativas. Eu simplesmente não consigo me dedicar. Eu não sei por quê. Sabe, talvez eu seja, você sabe, emocionalmente travada para fazer isso ou me abrir para isso. Ou tem algo que está bloqueando, porque parece possível e na minha condição eu deveria conseguir, mas por algum motivo eu não consigo. A Eva me fez perceber quanta coragem e, às vezes, custo é necessário para se comprometer com um caminho holístico de cura. Como sociedade, fomos condicionados a acreditar que os médicos convencionais sabem o que é melhor e que a conveniência é fundamental. Mas, para mim, é pagar agora ou pagar depois. E eu realmente temo os efeitos a longo prazo que os esteroides terão no corpo da Eva. Mas eu realmente entendo a luta dela. Então, tudo o que posso fazer é continuar apoiando-a da maneira que puder e rezar para que ela encontre uma resposta em breve. Está chegando o seu 3º aniversário livre do câncer. Surge um certo medo nessa época do ano porque você já ouviu histórias... Tantas. Quando voltei ao trabalho pela primeira vez, eles diziam, que bom ter você de volta. E então diziam, fulano de tal também teve câncer. E então, eles estavam ótimos, fizeram a quimioterapia e depois ficaram sem câncer por 2 anos. Mas 2 anos e meio depois, estavam tomados pelo câncer. Morreram meses depois. Tantas histórias assim. Então eu tenho meio que temido esse PET scan. E também não gosto da radiação, mas você tem que fazer. Na verdade, eu estava manifestando muita dor no meu corpo, sabe? E aí você não consegue saber se é por causa dos danos da radiação ou o que está acontecendo. Mas, sim, chegou ao ponto em que eu tinha certeza de que estava voltando. O que me parece muito, muito claro é que, o meu corpo quer ser saudável. Nossos corpos querem ser saudáveis, mas é a cabeça que simplesmente é o medo e isso e aquilo, seja lá o que for que quer, sabe? É como se fosse um truque que você faz consigo mesmo, de certa forma. E, como deixar isso ir? Qual é a principal mensagem que você gostaria de compartilhar com todo mundo? Milímetros. Bem, eu diria que o momento mais poderoso, aquele em que tive a maior epifania, foi perto do final da quimioterapia e da radioterapia. Eu estava muito fraca, e eu disse ao meu irmão que só queria ir à praia e queria ficar ao sol. Então, ele me carregou e me deitou na grama. E depois foi até a praia e eu fiquei ali deitada olhando para todo mundo. E eu estava observando as pessoas andando de patins, de bicicleta, caminhando juntas e rindo. E eu só queria poder dizer a cada uma daquelas pessoas, vocês são tão afortunadas. Me ocorreu que esta vida é
ela é tão bonita ou tão terrível quanto você faz dela, e temos tanta beleza e oportunidade ao nosso redor. Eu só queria poder fazer todos vocês entenderem como que presente incrível é estar vivo. Concentre-se na vida. Concentre-se em algo que lhe traga alegria. Concentre-se no amor. Concentre-se nas pessoas que você ama e passe todos os dias fazendo coisas que te fazem sentir bem. O que eu geralmente digo para as pessoas que ouviram que estão em remissão é: pense na palavra remissão como realmente significando. Relembre minha missão. Então, agora é hora de você ir e lembrar qual é a sua missão. A doença pode ser complicada, dolorosa e assustadora. Eu não afirmo ter todas as respostas. Mas nessa jornada, aprendi que o corpo humano é capaz de coisas milagrosas. É um sistema inteligente, profundamente conectado à nossa mente e ao mundo ao nosso redor. E brilhantemente projetado para se autorregular e se curar. Ao desintoxicarmos nosso ambiente, o ar que respiramos, a comida que comemos, a água que bebemos e os produtos que usamos, apoiamos o processo de cura. E à medida que vamos além do físico e melhoramos nosso ambiente interno, nossos pensamentos, crenças e emoções, podemos transformar nossa vida e nossa saúde de maneiras poderosas. E tudo se resume à fé. Seja fé em Deus, fé na medicina, fé na capacidade do nosso corpo de se curar, ou uma combinação dos três. Se acreditarmos, podemos conquistar. Vivemos em um mundo de possibilidades infinitas. Escolha e foque na possibilidade que você deseja. Não se deixe levar pelo medo daquilo que você não quer. Nós temos o poder de curar. Se eu pudesse fazer as pessoas perceberem o quanto elas são preciosas, elas são uma expressão da vida. Não existe outro. Você por aí é um em 8 bilhões, isso é muito especial. Mas eu garanto que a maioria das pessoas não se dá esse tipo de amor e cuidado. Isso seria um maravilhoso, um precursor para a cura. Quanto melhor nos conhecemos, mais preparados estamos para curar nossos corpos, curar nossas emoções, curar a experiência interior que nos permite amar no grau mais profundo, no mundo exterior. Informe-se sobre a conexão mente-corpo, porque sua mente exerce um efeito extraordinariamente poderoso, um impacto, sobre seu corpo, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Todo dia, eu conheço alguém que superou probabilidades incríveis e reverteu um câncer em estágio 4. A cura realmente pode acontecer a qualquer momento, mesmo quando você está à beira da morte. Então visualize a cura. E no fim das contas, vá além do seu medo da morte. Por quê? A morte acontece a uma experiência, não a você. Eu espero que isso se torne cada vez mais atraente para mais e mais pessoas à medida que todos nós evoluímos juntos para um tipo diferente de medicina. Em vez de ser algo que você apenas lê em um livro ou assiste em um documentário, coloque em prática. Caiu, levante-se de novo. Caiu, levante-se de novo. Fale com pessoas, pergunte, histórias, nunca desista. Seu corpo te ama. Ele te ama incondicionalmente e não está te decepcionando. Tenha paciência. Tenha compaixão, viva um dia de cada vez. Você vai chegar lá. Não importa há quanto tempo você está doente. Você pode se curar. E sempre lembre-se disso e nunca esqueça. Hidrate células. Corpo fala, meditação ajuda. Eu falo a palavra. Sabendo que a partir deste momento tudo está trabalhando junto, para o nosso bem individual e coletivo. E que reivindicamos nossa integridade agora.
Reivindicamos nossa saúde agora. Reivindicamos nossa vitalidade, nosso vigor e o poder de rejuvenescer e regenerar agora. Algo maravilhoso está acontecendo e nós deixamos que seja assim agora e para sempre. E assim é. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, torne-se membro e apoie nosso canal para que possamos seguir produzindo conteúdos como esse. Não deixe de ativar o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Sucesso fora da curva!